O Flamengo é o líder de público, com um ticket médio de R$ 61. Aí entra também sócio torcedor, né? No geral. O São Paulo é o segundo em média de público, com 48.949 torcedores. É bom lembrar que a gente está computando só o Campeonato Brasileiro, tá? Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. R$ 700. Ali embaixo. Público geral, R$ 700. A meia, 350. Convenhamos que a meia já é cara pra caramba, hein? Torcida visitante também fica nesse setor e os ingressos custam o mesmo preço do público geral, tá? Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! A final da Copa do Brasil já começou, pelo menos nos bastidores. O assunto do vídeo aqui é o seguinte: os valores cobrados pelo ingresso na final da Copa do Brasil são valores, galera, no meu ponto de vista, surreais, tá? Vamos ver aqui então o debate do F90 da ESPN Brasil falando sobre isso. O Flamengo colocou um preço, cara, nos ingressos para visitantes de R$ 700. Você acha justo? Você acha injusto? Porque, veja bem, da mesma forma que o Flamengo está fazendo, a diretoria do São Paulo irá fazer. Quem quiser ir assistir a final no Morumbi vai ter que pagar o mesmo preço. Você acha isso certo ou errado? Comente aqui, quero saber a sua opinião. E já deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá então para este vídeo que tá top. Vamos lá. Tá? O que ele falou sobre isso, essa história de 700? Tá aí os dois, ó. Que a história é a seguinte: Flamengo, ó, vai cobrar R$ 700 o valor do ingresso para o visitante. No caso, os torcedores do São Paulo. Aí o Casares, foi o Luciano Borges, né, que conversou com o Casares. Isso. Luciano Borges conversou com o Casares, perguntou aos queridos Luciano Borges, e o Casares falou assim, ó, é a história da reciprocidade. Então, se é 700 lá, é 700 cá. Vamos ver. Eu não recebi oficialmente, eu vi pela mídia que teria um preço de R$ 700 para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350, alguma coisa nessa linha. Eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui para os visitantes. Os outros setores, nós temos setores outros. É que o São Paulo hoje tem uma dinâmica de setores que não é propriamente do visitante. São setores diversos e que ali é destinado à torcida visitante. Mas são setores, cada um com preço. Eu brinco, Luciano, que para ter o setor popular e ter a inclusão, o São Paulo ele tem que ter a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E, e as classes que podem pagar mais subsidiam o preço daqueles que podem só pagar aquele valor. Portanto, você inclui, o estádio é muito grande, ele recebe todos os públicos e com isso nós fazemos um mix interessante. Às vezes o financeiro diz assim para mim, podemos ganhar mais, mas eu prefiro às vezes, entre aspas, perder 2,5 milhões, 3, mas ter o público presente, a fidelização, porque esse torcedor não vem só na final, esse torcedor é aquele que vem no jogo das 21h30, que é um horário difícil, no frio, no calor, então nós temos que garantir o que estamos garantindo, uma média muito boa de público e aquele popular que não tinha acesso ao estádio começa a sentir que também é dono do Morumbi. Tá aí. A história é a seguinte, ó. Esse é o famoso ticket médio, tá? As melhores médias de público no Brasileirão e o quanto, em média, o torcedor gasta, cada torcedor gasta pelo seu ingresso. O Flamengo é o líder de público, com um ticket médio de R$ 61. Aí entra também sócio torcedor, né? Em geral. O São Paulo é o segundo em média de público, com 48.949 torcedores. É bom lembrar que a gente está computando só o Campeonato Brasileiro, tá? Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. O ticket médio é R$ 55,4. O Corinthians tem um ticket médio de R$ 63. O Palmeiras, que é o quarto maior público, tem R$ 76,00. Puxado, hein? O Bahia, olha só, o Bahia, o quinto em público, com o ticket médio mais baixo de todos. Né? Esse é o time do povo, hein? R$ 33,60 o ticket médio. Ai, Vitor Ernesto Birner, olha só, olha o valor aí, ó. É o setor sul ali, para o jogo Flamengo e São Paulo, o jogo de ida da Copa do Brasil. Público geral, R$ 700. Ali embaixo, público geral, R$ 700. A meia, 350. Convenhamos que a meia já é cara pra caramba, hein? Torcida visitante também fica nesse setor
e os ingressos custam o mesmo preço do público geral, tá? Então você tem ali o plano prata, 280, bronze, 350, ouro, 245, platino, 245, diamante, 175. O que é isso? É o plano de sócio torcedor. Tá caro, né? Quer dizer, eu vou te falar, viu? Pra ver futebol nesse país, eu não sei, parece um Tá caro, hein? internacional, aí parece uma banda de fora. É o valor de um festival. Não é? Um dia de Detão é mais praticamente Não é? esse valor. Mas ingresso. são situações diferentes. Primeiro eu quero elogiar a fala do Casares, porque eu quero lembrar uma coisa que é essencial. E quando o Casares fala, ele está respeitando isso, se praticado, obviamente, na prática, o discurso. Os clubes de futebol, não as SAFs, os clubes de futebol, no caso São Paulo e Flamengo, são associações sem fins lucrativos, o que dá a elas alguns benefícios legais. Elas não pagam impostos como empresas, elas fazem dívidas enormes e elas não quebram, os dirigentes não pagam com seus bens se eles deixam dívidas, elas já tiveram refinanciamentos do governo, é dinheiro público, time mania, um monte de tipo de auxílio que obriga, por ser com dinheiro público, a devolver ao público o tipo de benefício que é feito com, repito, dinheiro público. Ou deixar de arrecadar dinheiro público deixar de arrecadar dinheiro para os cofres públicos com tributação. Você tem que devolver isso de algum jeito. Você fala que vai devolver colocando, sei lá, levando, sei lá, alguma espécie, por exemplo, levando algum órgão público para fazer visita no dia de treino, qualquer coisa assim. Cuidar da praça. Isso para mim é... Cuidado pela associação. É uma confortável enrolação. E aí, por que eu digo isso? Eu defendi muito que os clubes virassem SAFs, porque eles dizem o seguinte, na hora de... Não todos, mas... Na hora de você estar endividado, estar lá quebrado, arrebentado, você é uma associação de fins lucrativos, com valor histórico, você tem a sua torcida, uma paixão e tal, que é verdade, né? Mas na hora de comprar ingresso é isso. É isso. Principalmente depois da arenização do futebol. E eu não tenho nada contra... Arenização, você falou? Arenização. Tá, as arenas. Eu não tenho nada contra as arenas em si. Eu posso gostar mais de arena, posso gostar mais de estádio no modelo antigo, cada um tem o seu gosto, é respeitável. O que você não pode é expulsar as pessoas do estádio de maneira vil, cruel, porque elas não conseguem pagar o valor do ingresso. E eu sou de um tempo... E eu fui ver muitos jogos fora do meu time, fora de São Paulo. Muitos jogos. Bragança, né? você tava lá? Tava em Bragança, fui para o Rio de Janeiro várias vezes e tal. Brinco de ouro em 86? Que foi a melhor final de Brasil. Eu concordo. Aí, o que acontecia? Você O chegava louco do ali, Carecone você tinha fez um aquele monte gol de assim. ônibus, tinha um monte de ônibus para você entrar no estádio, para você ir. Geralmente os próprios diretores dos clubes colocavam... Fez assim, ó. Colocava os ônibus à disposição. E o ingresso era tão barato, então quem ia? Ia o pai, o filho, a família, ia todo mundo. E essas pessoas têm memórias hoje disso. Como que um pai entra com o filho ou vai para um estádio pagando R$700 o ingresso, vamos porque tem 3 pessoas. R$2.100, Aí mais tem comida, o carro, aí tem a mais comida, o transporte, tem mais... panelinha. Quer dizer, Panelinha também, No que caso, cobra 50. no caso, inclusive, sendo a torcida do São Paulo visitante no Maracanã, tem a passagem, né? Tem um ônibus ou tem um avião. Isso. Ainda tem isso? Então o futebol dos seus melhores momentos, das finais, dos grandes jogos, virou um negócio para elite. E o futebol, eu vou dizer o que falei na abertura do programa, ele é essencialmente enorme porque ele é inclusivo. O futebol precisa ter todos os tipos de pessoas, camadas sociais, etnias, gêneros, e todos precisam se sentir acolhidos, porque a coisa mais importante do futebol é que o clube pertence às pessoas. Porque se um dia as pessoas não quiserem mais ter um clube, ou elas cansarem dos seus clubes, pode nascer um novo Pelé, um novo Cruyff, um novo Di Stefano, um novo Maradona, um novo Puskás, forem jogar ali, e por que sejam os melhores jogadores da história do futebol, os jogadores melhores do que esses, se não houver milhões de pessoas interessadas naquilo, só vale a diversão deles. Se eu pegar essa caneca aqui, jogar pro Pedro Ivo jogar para mim e tal, e de repente pararem assim 50 milhões de pessoas torcendo, isso passa a ter um valor muito grande. O futebol é enorme, não porque os jogadores são muito bons, não porque o esporte é bom ou ruim. O futebol, ele é enorme pela paixão que ele gera. E essas pessoas estão sendo obrigadas a ver o futebol à distância, pela televisão, quando conseguem pagar um pacote, dependendo do jogo, para assistir a partida de futebol. Ou seja, estão assassinando o futebol.
É óbvio que agora vai dar dinheiro, porque a final vai encher com R$700, R$1.000, R$1.500, R$5.000, vai encher. E tem uma outra questão aí técnica, só para completar, para não me estender muito. Eu não sei se o São Paulo pode cobrar um preço muito diferente, ou qualquer clube, no visitante do que ele cobra nos outros setores parecidos, porque eu não sei se isso é legalmente permitido. Porque já houve ações questionando isso, inclusive da própria torcida do Flamengo contra o Flamengo, ali com alguns questionamentos sobre o valor de ingresso. Então eu não sei se isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, é uma pena que os clubes cheguem à final da Copa do Brasil e grande parte da nação flamenguista ou da nação são paulina, porque um clube que tem 40 milhões e outro que tem 18, 19 milhões são nações, né? São maiores do que a boa parte dos países da América do Sul, por exemplo, que essa gente não pode cogitar aí no estádio de futebol, porque o preço do ingresso as excluiu, as expulsou do local onde acontece a festa. Agora, ô Zé, diz uma coisa. Sendo uma final, 2 jogos, se justifica cobrar um preço bem mais alto? Aí eu te pergunto. Eu tenho uma ideia formada sobre isso, talvez vocês me chamem de loucos, né? De louco. Mas eu tenho uma ideia formada sobre isso. O torcedor só está pagando a má administração dos clubes brasileiros. Porque o torcedor, o Birner fala aqui sobre paixão. O torcedor deixa de comer para assistir um jogo. Sim. O torcedor mesmo com o ingresso mais baixo, a dificuldade já está aí. É a paixão. Não é por causa dos 700. Paixão. E a vida inteira foi assim, inclusive quando era barato para entrar no estádio. É isso, exatamente. Quando era 10, 15 reais o preço de hoje, fazer uma comparação, 20 Tô reais. falando, o cara tirava da rotina ali dele para ir pro jogo. Eu tenho amigos que, assim, venderam carro para assistir o Corinthians no Mundial. Sim. E nós temos tantos outros amigos aqui com tem várias loucuras. Tem várias loucuras. Nem era aquele teu Fusca caro. Né? Não, que Fusca caro. Assim, sabe? Então, eu só lamento isso, porque quem paga no fim de todas as histórias contadas e mal contadas dentro do futebol são os torcedores. Isso me deixa chateado. Eu acho assim, acho que você tem que ter uma política de ingresso. É o seguinte, começa o ano, o torcedor já tem que saber. Tem esse, talvez nós vamos participar. Então você já taxa o ingresso do começo ao fim, com todas as possibilidades. Vou fazer uma tabela. O São Paulo vai jogar, tem a possibilidade de jogar Libertadores e jogar a Sul-Americana, não sei. Você já taxa os ingressos, R$100. Um exemplo. Mas você concorda que afinal o preço pode ser majorado? Pode ser um bocadinho mais caro ou não? Não concordo, Vini. Por quê? Porque é especial, porque é o momento, é um grande... Eu não acho. Especial são todos os jogos. Para o torcedor, todos os jogos são especiais. Porque em todos os jogos tem algo que o torcedor não Agora, é engraçado, quando o clube está desesperado, a maioria faz assim, quando o clube está desesperado para cair, esse jogo é importante, aí coloca o preço lá. Por isso que eu estou dizendo. R$10, R$20. Você chegou onde eu ia chegar. Quer dizer, quando interessa para o clube, ele abaixa. Quando interessa para o clube, ele traz o torcedor. Vem cá, torcedor. Agora, quando não interessa, ele separa os torcedores. Infelizmente, a mentalidade dos nossos clubes trabalha dessa forma. É triste, é lamentável? Sim, porque tem muita gente que gostaria de entrar no estádio. Tem muita gente, por exemplo, eu mesmo, gostaria de levar minha filha no estádio para ver. Tem outros amigos que falam, pô, você arruma um ingresso? Eu não trabalho com isso. Tem os caras lá, ligam, ó. Aí o cara, pô, é muito caro. Eu falo assim, então... Sabe, é lamentável isso. Para o futebol brasileiro, cujo país é o futebol, é o esporte do povo. Esporte do povo? R$800, R$700 o ingresso? Esporte do povo? Que esporte do povo? O povo, ele é tratado no futebol como o povo é tratado na sociedade. De uma forma geral. É o reflexo. Futebol pertence à sociedade? Então tá bom, nas coisas ruins também. Em relação à falta de respeito aos torcedores. Eu acho que o ingresso seria, na minha visão, o mesmo preço para todos os jogos. Ah, mas o futebol, você precisa fazer... O futebol é caro. Os clubes não têm criatividade para criar receitas para fazer isso? Será que... Porque nós estamos falando de um futebol globalizado. Nós não estamos falando mais de um futebol dos anos 80, 90, que você ficava só com 3 jornais, com 5 repórteres que iam ali. Não, nós estamos falando de celular, nós estamos falando de TV, de clube. Né? A cada dia que passa, quer dizer, você já até reparou, a cada dia que passa o futebol, os jogadores estão distantes dos torcedores. Porque eles são selecionados. Olha, é o seguinte, hoje você vai falar isso, só vai falar com a TV Flamengo, só vai falar com a TV Corinthians, só vai falar com a TV Palmeiras. E aí é o que eu falo,
Você acha correto o torcedor ter que pagar para ver uma informação? Como é que você pode pagar? Para o torcedor escutar uma palavra de um jogador? Como é que você pode pagar no ingresso mais de 50% do valor do salário mínimo? Como é que o ingresso, num país onde o salário mínimo é 1.300 e poucos reais? Sabe por quê? Como é que o ingresso pode custar 700 reais, gente? Sabe, Pelo amor de Deus. sabe Aqui. por que pode custar? Porque o padrão, porque a Inglaterra... Amigo, esqueça que é Brasil, cara. Sabe por que Isso pode é outra custar, realidade. William? Sabe por que pode custar? Porque nesse pacote está um seguro para você pagar a rescisão do treinador. Porque nesse pacote está um seguro para você pagar a rescisão de um jogador. Aliás, desculpa, Entendeu? qual foi o jogo do São Paulo que foi utilizado a renda para pagar as dívidas com os Foram jogadores? 3 jogos. 3 O jogos. Interior de São Paulo fez um acordo para tentar quitar dívida com jogadores, direito de imagem, 3 jogos, um contra o Palmeiras. William, eu sempre toco nesse assunto, acho que o Birner também, a gente já conversou isso algumas vezes, não sei se o Birner é da minha opinião. Provavelmente sim, porque a gente tem uma linha de raciocínio em relação a isso. Se os dirigentes tivessem que responder pelas irresponsabilidades que eles fazem dentro dos clubes administrativas, por exemplo, o clube eu contrato um jogador, eu sei, mas é um ser humano, então você tem que pesquisar, você tem que tratar, você tem que minimizar os erros, tem que fazer todas as possibilidades possíveis e inimagináveis para você não errar, né? Por quê? Porque se eu errar, eu vou pagar com aquilo que a minha continha vai pesar no bolso. Vai pesar no O Flamengo bolso. tem isso, né? O Flamengo criou uma lei de responsabilidade fiscal interna. O Flamengo, nesse ponto, merece elogio também por isso. Sim. E como é que funciona? Você acha que os treinadores... Você acha que os clubes iriam mandar treinador a cada 2 meses embora? A cada 1 mês? Não iriam fazer isso. Só que nós não temos responsabilidade. Foi criado o time mania. Os clubes tinham que apresentar uma série de garantias e tal. Profute, tem um monte de... Apresentaram. Não fizeram nada. Então, assim, infelizmente... Tinha negociação, a renegociação, a renegociação da renegociação. São os torcedores que E só para ser pagam. claro, São os torcedores que pagam eu não isso. tenho nenhum problema que um clube vá lá e cobre 5 mil reais o ingresso. Vai pegar o torcedor de helicóptero, vai o cara tomando champanhe Questão ali, o resto. não sei o quê, senta na cadeira. Mas você precisa ter um setor grande. Cara, você ingresso precisa a 20. Isso, O lógico. meu problema não é o Lógico, é isso. O meu exatamente. problema não é o ingresso de 700 reais. Eu acho que o futebol é um negócio, ele cresce cada vez mais. Os clubes querem ganhar 300, 400, 500 milhões, querem se juntar para vender a 2 bi, 3 bi, 4 bi. E assim, tá tudo bem. Se ele acha que tem que ter um setor ali que vai carregar o cara no colo, vai sentar na poltrona de ouro, beber o champanhe francês de 10 mil dólares, tudo bem. O que não dá é para ele achar que é a regra. O que não dá é para você tabelar esses 700, esses 4 mil. A entrevista do Casares, a gente sempre fica meio cético, né? Receoso, pé atrás. Discurso muito, muito, muito interessante do Casares. Se colocar em prática, mas é isso, não tem problema. Você pode ter o seu setor, o Maracanã+, o Camarote 1, o Camarote 2, o que você quiser. O que você não pode é não ter a opção para outro tipo de público. Outro tipo de público. Você precisa entender que vão conviver ali o cara da cadeira de ouro, de champanhe francês mais caro, e o cara que está contando as economias dele para pagar um ingresso de 40 reais, 50 reais, 60 reais. E aquela tabela, porque o clube argumenta, não, na verdade, esse ingresso cheio ninguém paga, porque todo mundo já paga meia. E também não chega lá, porque o meu sócio torcedor, muitas vezes o cara está pagando 200, 300, 400 reais de sócio torcedor para ainda pagar ingresso, muitas vezes, se ele não tem prioridade, se ele não tem direito. Então, é muito caro. Tá muito caro. O problema não é estar... A gente quase sempre, né? O Flamengo tem ingressos a até 4 mil reais para a final. E tem mesmo. Você não está chutando, é isso mesmo. Não me impacta tanto. Eu quero saber qual é o mais barato, que é o que o Birner falou. E quantos desses tem o mais barato? Tem um setor popular? É possível comprar? Para onde esse ingresso está? Aí eu acho que é outro papo, porque o futebol ele é espetáculo, é o que o Birner falou. Ele gira tanto dinheiro, ele demanda porque tem muita atenção, e para girar muito dinheiro, vai ter que pagar para manter o Abel no Palmeiras, para renovar com a Arrascaeta, para querer renovar com o Bruno Henrique, para trazer o Soares. Mas você não acha... Mas o que eu acho é que você separar. Acha... Sim, mas não dá para não ter o popular. Sim, não, mas esse aí, é o ponto mas aí você não acha que... Eu também concordo com você nesse aspecto, mas assim, eu tenho uma dúvida. Claro. Você não acha que os clubes, eles são prisioneiros desse sistema? Porque é o seguinte, vou tentar usar um exemplo da base. Claro. Né? O Andrés veio aqui um dia e falou o seguinte, a gente estava conversando e eu falei assim, pô Zé, é o seguinte, você vê como funcionam as coisas. Tem um menino na base, que não jogou no profissional, primeiro ano de júnior, tem uma projeção, tal, legal. Eu não vou falar o nome por questões éticas. Uhum. E ele está pedindo, o menino nunca jogou, ele está pedindo 80 mil reais por mês.
E eu ofereci para ele 80, ele queria 80, 100, 120, 160. E R$ 1 milhão para ele de luvas. Um menino que nunca jogou no profissional. E eu ofereci para ele 60, 80, 100, 120 e 250 mil de luvas. Se eu não renovar com esse menino, a torcida vai pegar no meu pé, vai encher o saco, vai ser... os mecanismos que eu falo do clube ser prisioneiro. E assim, no profissional. Você lembra quando, vou dar outro exemplo também, quando o Paulo Nobre, que para mim foi o maior presidente que entrou na história, que mudou esse Palmeiras, foi o Paulo Nobre. Ele falou assim, vamos fazer contrato de produtividade. Ele ficou sozinho. Claro, ninguém quer. Por que ninguém quer? Por quê? Porque se ele não fizer aqui, eu vou lá e vou assediar o seu jogador e vou trazer. É isso. Então, o que acontece? O futebol, ele se torna prisioneiro disso. Ele se torna prisioneiro desses mecanismos absurdos que foram liberados ao longo dos anos. Ah, mas você vai falar assim, é o mercado. Mas todo mundo que participa do mercado sabe que existe uma ética dentro de um mercado. No futebol não existe ética. Não existe ética. Existe o resultado. Existe o imediatismo. Existe aquela coisa de ser mais esperto do que o outro. E existe o cada um cuidar do seu. E cada um cuidar do seu. Então, infelizmente, você não tem a liga. Como é que estava sendo criada a liga? Foi criada a primeira liga. Quantas reuniões durou? Aí, de cada um cuidar do seu, pronto, já não deu certo. Então, assim, o futebol... Aí entrou dinheiro, né? O futebol, infelizmente, eu acho que, assim, ele é prisioneiro de um sistema devorador de várias coisas, meus amigos, este papo aqui, cara, é um papo sério, hein? Tá aí a elitização do futebol, né? Galera, nas finais eles colocam estes valores absurdos, né, cara? Só pra elitizar o futebol, né? Eu entendo que o Flamengo tem muita despesa e que pretende arrecadar o máximo possível, né? Tanto é, cara, que a torcida apaixonada vai na final da Copa do Brasil, não importa o preço. O Flamengo até aqui já vendeu 38 mil ingressos. Só que aquele torcedor mais simples, aquele torcedor que ganha menos, que vai nos jogos durante o ano, ele é excluído dessa final. Ele não tem chance, ele não tem oportunidade porque é muito caro para ele. Para quem ganha pouco, esse valor de R$700, meia de R$350 é muito alto, galera. Eu sei que tem ingressos a R$400, tem ingressos mais barato a R$400. Cara, o ingresso mais barato é R$400 e a meia R$200. Mas para quem ganha um salário mínimo, é muito caro, é muito alto. Para quem ganha muito dinheiro, cara, ele vai lá e paga R$4.000 no ingresso. Tem ingresso a R$4.500. Tem de todos os preços. Tem vários setores e vários preços de ingresso. Quem é sócio torcedor paga menos. Aquele torcedor que apoia o Flamengo, que canta o jogo inteiro, aquele torcedor que tem uma renda mais baixa, que vai nos jogos durante o ano, ele é excluído dessa final, porque ele não vai ter a capacidade, ele tem vontade de ir, só que ele não vai ter a condição financeira para poder pagar esses valores que são pedidos numa final de Copa do Brasil. Para resumir aqui, achei muito puxado, achei salgado o valor da final. Penso eu que poderia ser mais barato, que poderia ter setores mais em conta. Para quem apoia o Flamengo o ano inteiro, deveria ter setores com preços mais populares, preços mais justos, né? Não estou falando aqui de R$50, não estou falando aqui de R$20. Poderia ter ingressos a R$150, a R$100 nos setores públicos, nos setores mais baratos. O que você acha? Comente aqui, deixe sua opinião, quero saber, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Trouxe aqui então este corte do F90 da ESPN Brasil falando sobre os valores dos ingressos para esta final de Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo joga dia 17 e o jogo da volta no Morumbi é no dia 24 de setembro. Valeu? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!